Bom, gente, para quem não conhece, Nilton já conhece, deve chegar um pessoal que conhece. Eu sou Manuela Saad, eu sou pós-doutoranda em filosofia na Rural, né? Mestrado e doutorado na UFRJ, e eu venho estudando essa filosofia já há uns bons 14, 15 anos, tá? Eu queria dizer para vocês que essa é uma filosofia nomeada, né, chamada aí pelo mundo da intelectualidade de uma filosofia muito hermética, né, uma filosofia muito fechada. Na verdade, ela não é fechada por um capricho, tá? Não é hermética porque quis ser difícil. Tá? A filosofia de Heidegger ela é uma filosofia que, pela primeira vez, muitos contestam isso, mas, no meu entender, sim. Pela primeira vez na história do pensamento ocidental de 2.500 anos, é a primeira vez que uma filosofia quebra com o pensamento metafísico. Tá? Não colocando, não, como é que posso dizer, combatendo de uma forma tirar o pensamento metafísico do lugar que ele se propõe a estar, né? Mas, na verdade, é mostrar que o pensamento ele é metafísico também, mas não só metafísico. Tá? Segundo Heidegger, toda a história da filosofia que configura a história do homem ocidental, né? Na verdade, para além de fatos para ele, os fatos são todos decorrentes do pensamento, né, de uma forma do ser humano vir pensando o seu próprio ser, né, em comunidade. Para Heidegger, a metafísica ela é a forma do saber, a forma da compreensão humana em que você compreende algo sempre sendo no que se corrompe, né? Por exemplo, a ideia de árvore, a ideia de cadeira, a ideia de copo, tá? São ideias que são sempre sendo, como dizia Aristóteles, e frente ao que não é sempre sendo, tá? Então, basicamente, o conhecimento metafísico, bem basicamente, tá? Só para a gente seguir uma linha de pensamento. Basicamente, conhecimento metafísico, que é o conhecimento que fundamenta, segundo Heidegger, todas as ciências, tá? Toda a forma nossa de aprendizagem em qualquer área do conhecimento, né? Do conhecimento científico, né? Não digo de qualquer área do conhecimento, porque há conhecimentos que não estão reféns tanto assim dessa forma do conhecer epistemológico, né? Metafísico, que são o conhecimento, que é o conhecimento enquanto arte e enquanto poesia, né? Essa forma do saber humano não é refém, segundo Heidegger, da metafísica. Bom, o que Heidegger tenta fazer, acredito eu, no meu entender, né, nesses anos de estudo, e ainda assim eu me sinto engatinhando, tá, nessa filosofia, é que ele tenta mostrar que isso é a forma que a gente tem como orientar a nossa existência, tá? No mundo ocidental, tá? Quando eu digo mundo ocidental, é o mundo europeu da tecnociência que se expandiu globalmente, que se expandiu para o mundo inteiro. Você vai no Japão, você tem um mundo técnico ocidental da ciência. Você vai, sei lá, na Austrália, você vai na Papua Nova Guiné, você vai ter universidades, escolas, técnica, ciência, tá? O que ele quer dizer com o conhecimento humano ocidental, ele se espraiou por todo o globo, como se colocando enquanto a verdade única acerca do todo, enquanto a única verdade possível acerca dos entes, tá? Acerca da totalidade dos entes, seja os entes, seja o ente homem, seja o ente natureza, ou seja o ente da técnica, que são as coisas, né? Então, essa forma do ser, né? Resumindo assim, a forma do ser, a forma do que está sendo, né, em questão, e que não é questionado, é que a base para tudo, tá? Que a base para todo conhecimento, a base para todo o nosso movimento, do movimento mais prático, mais que você não pensaria que tem fundamento nisso, para Heidegger está fundado nisso. Por quê? Porque, segundo o filósofo, nós somos mundo de sentido. Tá? Nós somos a nossa estrutura compreensiva. Para ele, em primeiro lugar, somos um fenômeno de compreensão, tá? Um fenômeno de compreensão do ser, um fenômeno de linguagem, enquanto compreensão do ser.
Então, uma árvore, bom, não tem como dizer que não tenha linguagem, não tem tenho como dizer que não tem a linguagem como logos, né? O logos grego, que é a linguagem falada. Não sei se tem linguagem ou não tem como arvorar a dizer, a encerrar o ser da árvore, como, por exemplo, a biologia tenta. Mas o que eu posso dizer é que não tem a linguagem tal qual o filtro que nós, humanos, já nascemos com esse filtro da linguagem. Tá? Nós não podemos não ser na linguagem. Tá? Então, para Heidegger, nós já somos sempre fundados. Se a gente é linguagem é o quê? O que vem sendo de significação. O que vem sendo de significação historicamente é o quê? O seu mundo no qual você nasce, o mundo de sentido no qual você nasce, no qual você emerge. E você emerge, segundo Heidegger, emerge tendo que corresponder a esse mundo de sentido. Tá? Tendo que sê-lo e corresponder a ele, aos seus sentidos, às suas metas, aos seus objetivos, né? Inclusive, até esse sentido de meta e objetivo para Heidegger é um sentido ocidental acerca do conhecimento, mas bom. Então, mas por que ele está querendo mostrar isso? Porque se nós somos mundo de sentido, se nós somos constituição histórica de sentido acerca de nós mesmos e acerca do todo, ou seja, acerca de nós, enquanto homens, né, e mulheres, acerca da natureza e acerca do todo, isso quer dizer que não há verdade absoluta para Heidegger. Tá? Porque se mundo é mundo de sentido, não é mundo subjetivo. Tá? A crítica dele toda também é em cima do sujeito cartesiano, tá? Dessa coisa de cada um com o seu mundo. Sim, cada Dasein, cada existir humano é um mundo de possibilidades, mas é um mundo de possibilidades interior a um mundo de sentido, de significação, no qual ele emerge, no qual ele tem que corresponder. Então, ele não é incondicionado. Tá? A crítica dele ao idealismo alemão, a filosofia moderna, justamente é essa. O homem ele não é a psicanálise até, né? O homem ele não é um sujeito incondicionado que tudo acontece a partir do momento que ele nasceu, ou a partir do momento que ele emergiu. Ele já emerge no mundo significado no qual ele tem que corresponder a toda essa significação de vida, do que tem que ser homem, tá? E aí cada Dasein vai ter a sua possibilidade de corresponder a isso nos graus possíveis ou não. Tá? Então, para Heidegger, o ser no mundo, a diferença do sujeito, da ideologia, do idealismo alemão, ou que é a coessência absoluta, ou a diferença do sujeito cartesiano, ou mesmo a diferença do pensamento medieval, né, que tomava a substância, né, no ente, que seria, na verdade, o Deus, que para Heidegger também já historicamente é mundo de sentido. Esse Dasein, ele tem que, para Heidegger, enquanto um fenômeno de compreensão do seu próprio mundo, enquanto esse próprio mundo, porque ele é mundo de sentido, ele é significação se fazendo e ele tem que significar correspondendo a esse mundo do qual ele emerge. Tá? Enquanto tal, ele é histórico, porque o que vem sendo de sentido não é o que vem sendo de sentido há 3.000 anos atrás. Enquanto tal compreensão intramundana, como nos termos dele, ele é histórico, e enquanto histórico não pode ser absoluto, tá? Como que é a metafísica, como que é a tecnociência, que tem sua raiz, né, o seu princípio na Europa, né? Que se coloca, né? Por exemplo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a crítica de Heidegger às ciências é uma crítica que ele não está tirando a ciência do lugar necessário que ela tem. Ele está tirando as ciências do lugar de absolutização que elas se colocam acerca do ente. Tá? Então, a biologia ela pode me explicar muita coisa acerca do ente, mas não todo acerca do ente. Tá? A química pode me explicar muita coisa e pode ajudar muito a existência, mas não a totalidade daquele ente. A totalidade daquele ente, segundo Heidegger, né? Segundo Heidegger, no final lá dos escritos dele, nos últimos, né? Na última parte da filosofia dele, né? Dos anos 60, 70 ali, o que pode falar mais propriamente do todo do ente é a arte e a poesia, justamente porque elas mantêm o ente, principalmente o ente da physis, né? O ente da natureza, no seu lugar de não mostração,
ao logos devassador científico, né, que quer pegar e enquadrar e como que eu posso dizer? E absolutizar aquele conhecimento como se fosse o único possível acerca do ente. Isso não é uma crítica, como é que eu posso dizer, de você desvalorizar algum tipo de ciência. Isso é só o que Heidegger tenta fazer com a metafísica, que é a mãe de todas as ciências, né? Porque ela é o pensamento do sempre sendo frente ao que não pode ser, e como eu posso me utilizar desse sempre sendo, né? Da ideia que permanece frente a tudo que se corrompe, frente a tudo que não é sempre sendo, para a minha vida, para o meu existir. Tá? Isso é uma ferramenta do homem, isso é uma ferramenta do Dasein, mas para Heidegger essa não é toda a possibilidade do conhecimento do Dasein. Tá? Então, o que ele faz? Ele faz um estudo da história da filosofia, tá? Desde os gregos, que segundo ele é um estudo destinal, ou seja, ele vem em um destinamento desde os gregos, passando pelos medievais, entrando pelos modernos e culminando em nós contemporâneos, que formam, segundo Heidegger, um mundo de sentido. Tá? Então, esse mundo de sentido que se espraiou pelo mundo, pelo todo o globo, tá? Para Heidegger, por exemplo, a gente tem no Brasil diferente dos Estados Unidos, diferente um pouco culturalmente, mas a gente tem que corresponder ao mesmo sistema que eles. Tá? Você vai na Europa, você vai na África, todo mundo tem que corresponder como se fosse o mesmo mundo de sentido. Tá? Então, para Heidegger, esse mundo de sentido que o globo hoje em dia tem que corresponder, e que aí perguntam quem não corresponderia, né? Quem não? Bom, indígenas que não têm contato com o mundo ocidental, indígenas que não têm contato com o pensamento ocidental, porque o mundo ocidental está no Oriente também, tá? Ou pessoas que não tenham contato com isso, né? Não construíram seu ser no mundo, não nasceram nessa forma de verdade acerca do ente, tá? Ou seja, a verdade ela mas ela é intramundana para Heidegger. Ela é interior ao mundo. Ela nunca pode ser absoluta. A verdade do mundo ocidental ela não é maior ou melhor ou absoluta em relação à verdade de qualquer outro povo que não seja não tenha nascido ou sido ou emergido no mundo ocidental da tecnociência, tá? Então, para Heidegger, ele quer mostrar a história da filosofia, desde os gregos até os contemporâneos, para mostrar que tem um fio aí, ó. Tem um fio nessa. É completamente implícito no desdobramento do pensamento filosófico, que para ele permaneceu inquestionado, que é a questão do ser. Tá? A questão do ser dos entes, que é a própria metafísica, foi questionada incessantemente. Tá? A questão do ser doente enquanto ideia platônica, a questão do ser doente enquanto ousia aristotélica, que, na verdade, para Heidegger, não são o mesmo, mas são absolutamente como filho um do outro, né, o pensamento. A questão do ser doente enquanto a substância medieval, a questão do ser doente enquanto o sujeito cartesiano, que também é como se tirasse das coisas essa subsistência para o ser, né, essa forma absoluta e universal, se tirasse das coisas e botasse no homem, né, como se ele fosse como o sujeito kantiano, ele representa toda a realidade, é ele que põe o ser, né? Um nível de niilismo aí já muito exacerbado, né? Já totalmente como se o homem, enquanto sujeito, e se o todo doente, né? Toda a natureza, tudo que existe tivesse que servi-lo, tá? O ser doente foi pensado enquanto sujeito moderno, finalmente enquanto a consciência absoluta, e mais finalmente ainda enquanto a vontade de poder em Nietzsche, que muitos acadêmicos vão brigar e dizer que Nietzsche não é metafísico, mas Heidegger tem 2 livros gigantes sobre Nietzsche, mostrando, né, fenomenologicamente, que é metafísico e também está pensando nessa questão do ser doente, do ser dos entes. Tá? Sempre contra uma permanência absoluta, universal, um conhecimento de uma permanência absoluta, ideal, universal, frente ao que não é
ideal universal, isso para cada ente, tá? Para cada conjunto de entes. Tá? O que Heidegger quer mostrar é que a questão do ser enquanto ser, tá? A questão da possibilidade tá bom, o ser dos entes, mas como eu posso perguntar pelo ser? O que é isso que eu estou perguntando? Né? Ele descobre, resumindo bastante, né? Ele descobre que essa questão nunca foi questionada, que essa questão vai se desdobrar em absolutamente tempo, por isso ser e tempo, por isso ser... Por quê? Porque história... E por que história? Porque não absolutidade, tá? Não universalidade, como que é a representação, como que é o subjetivismo, como que é a substância medieval e como quis a ideia e a usia gregas. Tá? Ser enquanto histórico intramundano, ou seja, interior a mundo de sentido, histórico no interior desse mundo de sentido e não subsistente, ou seja, não é uma forma universal para tudo. Tá? Como, por exemplo, o sujeito humano se coloca. O sujeito humano, que eu digo o homem pensado enquanto sujeito. Tá? Para Heidegger, o homem não é o sujeito. Para Heidegger, o homem é ser no mundo, ele não é uma subsistência, tá? Ele não é ele não corresponde a um ideal pairando sobre todos enquanto sujeito, que ele é como é que pode? Um pôr em prática disso. Tá? Então, ele vai pegar toda essa... Eu só quero que vocês entendam uma coisa: todas essas denominações para o ser dos entes, ou para o ser doente, que eu não gosto de botar muito em plural, mas todas essas denominações para o ser do todo, né, na história da filosofia, elas têm uma coisa em comum. O ser é uma forma, ainda que seja Deus, ainda que seja o sujeito humano, tá? Ainda que seja a ideia platônica, Deus no cristão no medievo, o sujeito humano no Descartes, tá? E a consciência absoluta em Hegel, a vontade de poder em Nietzsche. Ainda assim, para Heidegger, eles estão fundados no mesmo pressuposto imperceptível, segundo ele, que passou imperceptível na história da filosofia, que é o pressuposto do ser enquanto uma forma universal para o todo doente. Tá? Ou seja, uma verdade absoluta. Tá? E ele quer apostar que se a significação é só interior a um mundo de sentido, ainda que esse mundo se torne global, ela não pode ser absoluta. Tá? Então, ele faz ele vai estudar Kant, ele vai escrever sobre Kant, sobre Hegel, sobre Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, Agostinho, todos os grandes expoentes da ontologia, né? A ontologia, que é o estudo do ser em filosofia, né? Ou da metafísica, né? Ele vai pegar todos os grandes expoentes desse estudo, os grandes filósofos da ontologia, né? Porque você tem diversas áreas na filosofia, você tem estética. Ele pega os ontólogos mesmo, né? Os que foram na questão do ser. Tá? E ele vai fazer uma destruição fenomenológica, como ele chama no Problemas Fundamentais da Fenomenologia. Eu vou passar para vocês esse livro. Tá? Ele vai... Por que fenomenológica? Tá? Fenomenologia é a diferença da epistemologia, tá? A diferença de outros métodos de conhecimento. Tá? A fenomenologia ela se detém aos fenômenos. Como é que é isso? Ela se detém aos pressupostos. Tá? A epistemologia ela parte, por exemplo, para Heidegger, a psicologia é uma epistemologia. Por quê? Ela parte do sujeito eu, sem questionar porque o homem é sujeito, considerado sujeito. Da onde veio isso? Né? Isso é absoluto? Isso é óbvio? Mas como óbvio? A fenomenologia ela é o método em que você vasculha e tenta entender de onde que vem os pressupostos mais óbvios da nossa linguagem. Tá? Por isso, a destruição fenomenológica de Heidegger, por isso ele chama de destruição fenomenológica, porque ele realmente vai nos pressupostos mais evidentes. Mas é claro que é sujeito, é claro que é objeto. Né? Por que o homem é sujeito e o todo da natureza são objetos? Entre aspas, para servi-lo. Né? O que tornou o ser humano nesse lugar? Se é histórico, qual é a história disso? Né, para Heidegger. Então, ele vai fazer essa destruição fenomenológica e vai conseguir chegar... Então, na verdade, são duas coisas. Né?
na filosofia de Heidegger. A destruição fenomenológica do conceito de ser na história da filosofia, desde Platão, tá? E a segunda coisa, são duas coisas, né? E a segunda coisa é o próprio estudo, é o próprio fenomenologia do fenômeno de compreensão que nós somos, que isso é ser de tempo, tá? Ele em ser de tempo, por isso que eu digo para os meus alunos, a gente sem ser de tempo é muito difícil entender a filosofia de Heidegger, apesar de ser de tempo parecer difícil, tá? Porque a linguagem, a nossa linguagem é tão enraizada metafisicamente que é muito difícil uma linguagem tentar tirar a gente, abrir um espaço por outro lugar, tá? Que não seja a linguagem da metafísica. Por isso parece tão difícil. Mas ele, ser de tempo, ele tenta pormenorizar, ou seja, destrinchar, não a consciência, tá? Humana, mas o fenômeno de compreensão que o ser humano é. Porque a árvore nasce, o cachorro nasce, o gato nasce, eles não são fenômenos de compreensão. Nós nascemos enquanto fenômenos de compreensão do quê? Do que é. Tá? Do ser. Então, ele faz Esse tempo na verdade, ele começa da vida prática, assim como Aristóteles, o próprio ato de eu pegar um copo, o próprio ato de eu abrir a porta, o próprio ato de eu fechar a janela, atos mais simples da vida cotidiana, em que ele mostra que tem uma compreensão aí já que não se faz ver, que não é expressa, mas que possibilita todo o nosso movimento. Ele vai tentar estudar qual a possibilidade dessa compreensão, que ele chama de compreensão pré-ontológica, tá? Compreensão pré-temática, né? Ele vai partir disso e ele vai continuar a ser de tempo até chegar na questão da temporalidade da compreensão, da historicidade da compreensão, tá? Vai mostrar que a nossa compreensão ela não é agora, né? Como diz muito, para ele não tem essa coisa que a gente vê muito por aí, aqui agora, né? Ela é puramente histórica, a gente só é agora pela nossa historicidade, tanto quanto a nossa vida particular, entre as quanto o nosso mundo de sentido que a gente já nasce tendo que corresponder, né? Ele vai mostrar que essa compreensão ela é histórica por quê? Porque eu sou o tempo todo projeção sobre o ente, nem que eu esteja dormindo, eu sou projeção compreensiva sobre o ente. Ainda que eu pegue um copo d'água, eu sou compreensão. Um passarinho não pega um copo d'água, né? Um animal não pega um copo d'água. É compreensão do ser, tá? Coisa mais básica. Então, eu sou constantemente projeção de compreensão sobre o ente. Só que essa projeção ela tem que ser fundada já o quê? No sentido dado historicamente, porque senão eu não saberia o que é copo. Copo é um sentido histórico do meu mundo de sentido. Tá? Esse ciclo da compreensão constante, ineledível e sem fim, só tem fim na morte, é que funda o presente. Não é o presente que vai para o passado, para o futuro, tá? Para Heidegger. Mas isso aí é o curso de Ser e Tempo. Mas é só para vocês minimamente entenderem por que ele funda a verdade, ou seja, a compreensão, ou qualquer verdade de um mundo de sentido, na temporalidade. Se é na temporalidade da compreensão, é na historicidade. Se é na historicidade, é finito, porque como é que pode ser histórico e ser eterno? Então, não é histórico, né? Então, ele vai... Eu mandei esse texto para vocês. Ele vai fazer essas duas coisas na filosofia dele, tá? Ele vai mostrar para a gente o que é esse fio aí fio de Ariadne, não, mas o que é esse pressuposto implícito aí que passou por toda a história da metafísica, por toda a história da filosofia, sem ser questionado, tá? E como é possível o Dasein, né, que é o existir, né, com o Dasein ele tenta tirar o homem do lugar do sujeito, tá? O fenômeno Dasein compreende esses fenômenos do ser no mundo, da mundanidade, né? Como é possível sermos históricos? E aí isso está na estruturação do fenômeno Dasein em Ser e Tempo, tá? Então são essas duas coisas. A meu ver, são esses dois focos principais do Heidegger. Para que isso? Né? Você não diz, mas para que ele quer saber isso? Primeiro porque eu acho que é uma necessidade humana, né? A filosofia surge dessa necessidade humana
para a gente compreender, né? Tanto é que ela é a mãe de todas as ciências, a mãe de todo conhecimento ocidental, né? Da gente compreender alguma coisa da existência, né? E segundo, porque ele acha que a gente está num perigo iminente, tá? De autodestruição muito insidioso, muito como se a gente não quisesse ver ou não pudesse ver isso, ou deixasse para depois, sabe? Que é essa questão, entre aspas, que eu não gosto dessa palavra, ele também não gostaria, ecológica, tá? Mas é uma questão que, por quê? Ele quer pensar o homem, ele quer botar o homem de volta no seu fundamento, em ser e tempo, que é o ser no mundo, histórico, circunscrito, ou seja, histórico ao seu mundo de sentido, circunscrito ao seu mundo de sentido, e não dono do todo e não dono da existência toda. Não dono de tudo e tudo tem que servi-lo, porque a essência do sujeito, tá? A essência do sujeito, principalmente da consciência absoluta no idealismo alemão, é de que o homem é como um próprio Deus. Tá? Ele é o próprio possuidor do todo. Então, se ele é possuidor do todo, o todo é objeto para ele. Subjectum, em latim, e objectum. É o contraposto a ele que o serve. Tá? O todo ele não tem mais nenhum sentido de sagrado, ele não tem mais nenhum sentido que a poesia é capaz de dar, em alguma medida, de volta para esse todo, e a arte, por isso Heidegger se volta tanto para a arte, para a poesia, no final da vida. Mas o conhecimento, todo o conhecimento científico, apesar de nos ajudar bastante, apesar de ter uma função essencial na vida humana, esse conhecimento também coloca a totalidade das coisas doentes, de tudo, como subserviente ao sujeito humano, tá? Então, quando você pergunta assim, o ser de uma árvore, o ser de uma árvore para a gente é totalmente diferente do que o ser de uma árvore para um indígena que nunca teve contato com o mundo ocidental, tá? Então, o ser ele não é absoluto, ele não é essa forma absoluta. Deixa eu acertar aqui. O ser doente ele não é essa forma absoluta, universal para todos, ele é finito, tá? Heidegger bate nessa tecla, o ser é finito, assim como a verdade é finita. Finita o quê? Finita mundo de sentido. Não é que ela é uma mentira, não é que ela é relativa a cada pessoa, tá? A verdade não é relativa, o ser e verdade são o mesmo, tá? A verdade não é relativa a cada pessoa. A verdade, ela é de um mundo de sentido no qual você emerge e tem que corresponder, mas esse povo e esse mundo são finitos, tá? Por isso a essência da verdade é a liberdade. Já estou entrando em outros temas aí. Por quê? A essência da verdade tem que ser a liberdade, porque ela é a cada vez em cada mundo. Tá? Ela não é uma universalidade, como quer o conhecimento europeu, como quer a metafísica europeia. Essa questão de Heidegger de querer nos mostrar isso, tá? Não tirar a gente de... Não é... Porque eu sei que a gente está em tempos difíceis, não é uma crítica para a gente... Não, a ciência... Não, ela é essencial a nossa vida, repito, tá? Ela só não é absoluta, universal e eterna. Ela não é um Deus, né? E a gente tem a possibilidade de ter um outro olhar, talvez, para o todo doente, e que nos freie, talvez, porque Heidegger, a loucura, eu acredito que a loucura dele era frear esse olhar do todo enquanto objeto. Você vê em Kant a objetividade do objeto, né, que é a representação, que é o próprio ser, né? Bom, o todo, o rio, né, mais rio usina hidrelétrica, né? Se você contabilizar, a Amazônia é lugar de extração, a natureza é puro recurso natural. O discurso ecológico não é esse, a gente tem que continuar com os nossos recursos. A natureza é só recurso, né? É só um objeto em vista do uso humano. Tá? E para Heidegger isso vem de uma história de 2.500 anos dessa formação do Dasein, né? do existir histórico, nesse mundo de sentido, porque o mundo de sentido não pode durar 5.000 anos. Né? O mundo de sentido asteca durou sei lá quantos mil anos. Tá? Esse mundo de sentido, ele quer mostrar para a gente que isso pode ser o nosso fim, tá? Vai ser, segundo ele, em 200 anos. Né? O Nietzsche deu 200 anos, já passou 100, inclusive.
Para Nietzsche, por exemplo, vai ser, né, o nosso próprio fim, do fim da humanidade, não do planeta, né, óbvio. E ele quer que a gente comece a refletir um pouco sobre isso. Tá? Daí eu acredito que essa história da filosofia dele é para isso, para nos mostrar quem somos, onde estamos, e para que a gente possa ver um pouco da água que a gente está nadando. A gente nada na água igual um peixe que não vê a água, né? Mas a gente precisa um pouco ter esse pensamento um pouquinho mais crítico em relação à realidade, para a gente também fazer escolhas melhores. Tá? E não tem como você sair disso, né? Eu falei isso nos meus alunos dos outros cursos, não tem muito como sair, eu não tenho como sair desse computador aqui, que é feito por uma empresa que explora, né? O celular é feito por uma outra empresa que explora incomensuravelmente, né, a natureza. A gente não tem muito como, a gente está meio que preso nessa coisa, né, do homem enquanto sujeito e da natureza enquanto subserviente a nós, enquanto recurso para nós. Tá? Mas é que a gente possa, pelo menos, dar alguns passos e tentar entender que o homem não é esse sujeito, pelo menos para Heidegger não é, esse sujeito universal, dono do planeta, e as coisas, os entes, principalmente os entes físicos, né, os entes da natureza, não são objetos. Tá? Então, ele tem que quebrar fenomenologicamente, ou seja, filosoficamente, com esse conceito de homem e sujeito-objeto. E ele vai conseguir fazer isso com Ser e Tempo, com Ser no Mundo. Mas é muito recente, você tem em 1927, a gente tem aí nem 100 anos desse livro, né? Então, assim, é uma coisa muito... É um pensamento que quebra com 2.500 anos de história, né? Mais ainda desde Descartes, no século XVI, mais de 500 anos, né, do homem sendo considerado como sujeito, da ciência sendo considerado como o único conhecimento rigoroso acerca do ente. Os outros conhecimentos não são rigorosos, são acessórios, né? Então, não vai ser em 100 anos que a gente vai começar a abrir um pouco esse horizonte. Tá? Mas eu acredito que essa é a proposta de Heidegger. Isso tudo tem que ser muito bem fundamentado, tá, gente? Isso não pode ser, não, é uma dogmática. Não, o homem não é isso, o homem é aquilo. Tá? A gente está falando aqui de um filósofo. Ele vai fundamentar por que o homem, enquanto um sujeito, é um equívoco, enquanto esse ser incondicionado, sem mundo, né? que começa a partir de si mesmo, que não é condicionado por nada, além dele mesmo. Ele vai mostrar que isso é um equívoco do saber humano, e, segundo ele, essa é a compreensão pré-ontológica, ou seja, pré-temática, que a gente já nasce com ela, porque já nasce no mundo. E, enquanto mundo de sentido, você já nasce nesse mundo de sentido, sendo mundo de sentido. E esse mundo de sentido, apesar de não te ensinar isso, é isso. Né? A gente é essa... A natureza é objeto, nós somos sujeitos incondicionados, que condicionamos o todo. Tá? Então, ele vai começar a se perguntar pelo ser. O que ele perguntar pelo ser? Pelo que é, e o que é o quê? Se é temporal e é histórico, é o que vem sendo, né? De história, né? Então, o que vem sendo de história acerca da nossa realidade, acerca do nosso mundo, é o que ele vai tentar pesquisar e a vida inteira, né? Até morrer com 86 anos, para tentar entender que lugar é esse que a gente ocupa frente ao todo, sabe? Não só saber quem somos para nós mesmos, cada um, mas que lugar é esse que nós ocupamos de destruição frente ao todo? Que isso para ele é o mais importante, né? Então, assim, ele vai se perguntar pelo ser, tá? Como o ser vem sendo compreendido, tá? Deixa eu fazer um exemplo para vocês. Por exemplo, o ser desse computador. Muita gente vai dizer assim, nossa, o ser dele é ser branco, ser com teclas, né? Não, a questão ontológica ela não vai se perguntar por isso. A questão ontológica vai se perguntar que mundo é esse em que o ente, como o computador, precisou surgir porque a lida não permite mais que esse ente não seja. A nossa lida, a lida que eu digo, a lida do homem, né? A nossa lida habitual, a nossa lida do dia a dia. Que história, qual foi essa historicidade desse povo
né, que fez surgir um computador ou que fez surgir um celular, em vista de quê? Para quê? Ah, porque é mais rápido. Mas por que tem que ser mais rápido? E se você for questionando, né, você vai chegar ao ser, talvez, do seu mundo de sentido, né, do mundo de sentido que a gente habita. Tá? E perguntar pelo ser da física, que é a natureza, tá? Que ela só é vista ou do lado da física, ou do lado da biologia, ou do lado da química, tá? Que são conhecimentos necessários para a nossa vida, para nos manter vivos, né? Mas se querem universais e absolutos e unicamente rigorosos. Então, se eu vou com conhecimento artístico para uma montanha, isso é conhecimento acessório. Não estou falando de quê? Estou falando de nada, né? A única coisa que importa é o que, a partir da física, da biologia e da química, eu consigo retirar da natureza para me melhorar a minha existência. Tá? Então, assim, essa questão que Heidegger vai tentar quebrar é uma filosofia difícil, tá, gente? Ele vai tentar mostrar para a gente como que essa subsistência por ser, como que essa forma histórica que se quer universal, que se quer universal e, como é que eu posso dizer, absoluta, né? O que é verdade no mundo ocidental é verdade hoje globalmente, para o mundo inteiro. Onde quer que você vá, que tem uma escola, uma universidade, é ocidental. Não importa que seja lá no... Tá? Porque a forma do conhecer humano é ocidental. Tá? Então, a gente questionar, viver nisso, saber disso, somos isso, é questionar se a essência da liberdade é a liberdade, ela não pode ser absoluta. Se ela não pode ser absoluta, eu não posso tomar nenhuma verdade como absoluta. É isso. Tá? Ele vai tentar quebrar com isso, com a destruição fenomenológica, que ele chama isso, por isso que eu falei para vocês, destruição fenomenológica, que é como ele chama, porque ele vai nos pressupostos. Os pressupostos são todos o quê? Históricos. Todo pressuposto é histórico. Tá? Se formou por um motivo, se formou por uma historicidade de mundo ali que estava se formando. Tá? E que historicidade é essa que ele se formou? Eu vou ler um pouco aqui para a gente poder, se quem quiser abrir aí o texto. Tá? Então, ó, a gente tem o intuito de acompanhar a destruição fenomenológica que o filósofo Martin Heidegger procede acerca das respostas metafísicas, das ontologias dadas à questão posta inicialmente pela filosofia grega, qual seja a questão do ser enquanto ser. Tá? Que a questão do ser enquanto ser seria a questão da história. Seria a questão justamente do por que está se dando assim. Né? E não do ser doente, né? Numa formalidade universal para todos os entes, né? Como seria a usia, a substância, o sujeito. Né? Isso corresponde a proceder, primeiramente, à destruição fenomenológica do conceito do ser, enquanto ousia, né, que é a primeira para Heidegger, mais fundamental, que é para os gregos, passando pelo pensamento ontológico medieval, chegando à filosofia kantiana, com o intuito de compreender como o ser é problematizado nesses pensamentos, né, medieval e moderno, quanto herança implícita do pensamento grego. Esta fenomenologia da facticidade, ou seja, a fenomenologia da facticidade é o estudo dos fenômenos, ou seja, dos pressupostos correspondentes ao ser do homem, tá? Ele vai chegar na mundanidade, no ser do homem enquanto mundo de sentido, enquanto compreensão do ser, que compreende o mundo de sentido, ser no mundo, curadoria, né? Todos os momentos existenciais estão lá em Ser e Tempo. Tá? Então, a fenomenologia da facticidade e a fenomenologia da história das múltiplas significações do ser. É assim que ele desencobre a questão do tempo enquanto horizonte de possibilitação da existência como um todo. Desde o início do seu pensamento, Heidegger desdobra seus questionamentos a partir do problema do sentido do ser, que, segundo o próprio, reinou inquestionado durante o curso de mais de 2.500 anos, 2.000 anos de pensamento filosófico. Em uma carta, ele diz: a aletheia, tá? Tá aqui em grego, porque ele usa muito esses termos em grego, tá? Aletheia, em grego, quer dizer verdade, tá? A é a negação, tá? A é negação em grego. Letes é ocultação. Então, a palavra grega para verdade, que a nossa palavra é latina, vem de veritas, já não tem mais relação qualquer com esse oculto.
né, com esse lugar do oculto da verdade, com esse lugar da liberdade da verdade que não é absoluta, que não é universal. Se ela é intramundana, né, se ela é anterior ao mundo, ela é a cada vez, a cada mundo de sentido. Se ela é a cada mundo de sentido, ela mantém nela mesmo o quê? Uma dimensão de oculto, porque a essência dela não é absoluta e não é universal. Então, essa palavra aqui, ó, aletheia, quer dizer isso, não ocultamento. Em grego, o não ocultamento, ou seja, a verdade, a palavra aletheia ainda carregava o ocultamento nela, tá? Ainda que seja o não, mas ainda assim carregava esse lugar de que o ser humano não pode ir. Tá? É como se se o ser humano ocidental se arvorasse a tudo, né? Se arvorasse ao conhecimento do todo, a consciência humana nunca vai conseguir. Tá? Então, a percepção da Leta, enquanto não ocultamento, veio com essa percepção, Heidegger falando dele, né? Com essa percepção, veio o reconhecimento do rasgo fundamental do ser doente, a presença. Tá? Ou seja, a presença o quê? Ela quer dizer, o que ele quer dizer? A presença do ser enquanto essa formalidade, tá? Enquanto isso que aparece em todo ente. Isso que aparece em todo ente, que é a ideia. Isso que aparece em todo ente, que é o Deus cristão. Isso que aparece em todo ente, que é o sujeito moderno, cartesiano, né? É uma presença, tá? Porque lá no final da filosofia dele, ele vai querer mostrar que como o ser é interior ao mundo, ele não é uma presença, mesma coisa que a verdade, ele não pode ser uma presença formal universal. Ele só pode ser uma presença o quê? Finita. Tá? Mas a tradução literal, isto é, a que é pensada a partir do tema, só é expressa no conteúdo temático da coisa. Neste caso, a presença enquanto tal é posta diante do pensar. Então, para ele, a presença enquanto tal, essa forma universal posta para a totalidade do ente, né? Homem, coisas e natureza, foi posta diante dele para ele pensar. Né? A pergunta inquietante, sempre desperta pelo ser enquanto presença, se desdobra na pergunta pelo ser nos termos de seu caráter temporal. Sim, porque se tem uma presença constante frente ao todo doente que não é constante, a gente está falando aí de tempo. Tem um pressuposto aí implícito, que é o tempo. Tá? Então, logo isso ocorreu, se tornou claro que o conceito tradicional de tempo não é de modo algum suficiente, mesmo para propriamente levantar a questão concernente ao caráter temporal da presença, e, portanto, muito menos para dar-lhe uma resposta. O tempo se tornou tão problemático quanto o ser. A temporalidade, caracterizada em ser e tempo, na obra, né, ser e tempo, como estática e horizontal, ainda não é de modo algum o mais próprio atributo do tempo que deve ser procurado em resposta à questão do ser. Então, ele mesmo foi ele crítica, né? Essa questão da estática temporal, ela entende tempo, porque a temporalidade da compreensão, né, que é essa constante projeção sobre o que vem sendo de significação, que funda eu poder falar de qualquer coisa, ou que funda qualquer ente aparecer para mim, tá? O que funda esse ente aqui aparecer para mim, enquanto computador, enquanto sofá, enquanto livro, enquanto alguma coisa, ou como alguma coisa, o que funda isso é a temporalidade da compreensão, a temporalidade estática, ou seja, extasis, né, para fora de si. Nunca é para Heidegger, nunca uma interioridade. Né? É sempre um fenômeno de contínuo movimento de tempo. Tá? De contínuos. Não importa se está dormindo, está acordado, isso é o fenômeno humano. Só que só acaba quando a gente morre. Tá? Esse fenômeno da compreensão enquanto projeção sobre o que vem sendo de sentido, que funda o presente, ou seja, que funda o ente, né, o praes-ente, que funda o ente, ou seja, toda a significação de ente, né, isso é a temporalidade estática da compreensão. Tá? E mesmo assim ele coloca em xeque isso depois, no ser e tempo, ele ainda tem muito que aprofundar isso. Né? Então eu digo aqui, Heidegger quer, com a sua explanação da história da filosofia, desde os seus primórdios, pensar o fundamento. Quer pensar como o pensamento vem pensando historicamente o ser, ou seja, historicamente tudo que é. Né? Como é que está pensando isso, para chegar onde a gente chegou? Né? Como é que o homem, como é que o pensamento, né? O homem não, como é que a filosofia vem pensando esse ser da totalidade? Né?
O filósofo conclui que esse fundamento se manifesta a partir de uma perspectiva implícita da subsistência. Subsistência quer dizer o quê? Toda vez vocês vão ouvir muito eu falar nisso, que ele fala muito isso, que nos livros dele está escrito presente à mão, ou está traduzido assim, mas eu prefiro subsistência porque me refere muito a essa condição formal metafísica do ser, da interpretação do ser, né? É uma forma absoluta, fechada para o todo, né? Que cada época do pensamento ocidental foi mudando, mas ainda assim mantém o mesmo pressuposto, tá? Dessa forma universal. Tá? A verdade universal, né? A verdade universal tem que ser formal, né? Então, o filósofo conclui que esse fundamento se manifesta a partir da perspectiva implícita da subsistência, né, dessa formalidade, para o sentido do ser de todo, o que conduziria, enquanto pressuposto implícito, ou seja, aquele pressuposto que ele diz que na história do pensamento não foi questionado, tá? Os problemas filosóficos da ideia platônica, da usia aristotélica, da essência medieval, né, em Tomás de Aquino, e do sujeito cartesiano, que depois seus dobramentos kantiano, hegeliano, né, e a própria vontade de poder de Nietzsche também, para Heidegger, é metafísica. Né? Repetindo, a metafísica ela se quer o quê? Ela se quer um conhecimento universal, global, absoluto. Tá? Heidegger vai criticar esse lugar, não vai criticar que ela não vale nada. Ela vai criticar esse lugar em que ela se coloca. Tá? Tal tentativa de compreender o sentido do ser leva Heidegger a uma desconstrução do pensamento ocidental, precisamente como decorrência de um questionamento radical e inédito sobre seus fundamentos. O filósofo quer fundar a perspectiva implícita dessa forma da subsistência, né, para o sentido do ser, ele quer fundar isso na temporalidade, ou seja, ele quer fundar essa condição que a gente tem de aprender algo que seja permanente. O permanente ele vem do movimento. Da estrutura da compreensão, que é fluxo, movimento de compreensão é tempo, é temporalidade, é mobilidade contínua. Tá? Não é a partir do pressuposto do sempre sendo, ou de algo formal universal, como uma verdade universal, que eu vou aplicar ao que não é universal. É o contrário para Heidegger. É esse fluxo finito, porque fluxo, né? Não é infinito, a não ser que você quer dizer a infinitude da finitude, né? Porque é infinitamente finito, é infinitamente termina, né? É isso que vai dar a gente a compreensão de qualquer permanência, tá? A ciência ela é permanente, ela tem os seus conhecimentos permanentes, a gente precisa deles, mas esses conhecimentos permanentes eles são fundados no movimento, tá? Isso é meio que o contrário do que seja metafísica. Né? E ele vai provar isso com a fenomenologia lá do estrutura da compreensão humana, né, em Ser e Tempo. Então ele quer fundar a perspectiva na temporalidade, ou seja, no movimento. Isso na estrutura temporal da compreensão do ser. Compreensão essa minuciosamente trabalhada na analítica existencial da primeira parte da obra Ser e Tempo para a segunda parte culminar na problemática da temporalidade. A questão implícita dessa subsistência para o ser, né, vou repetir bastante isso para fixar, para o ser quer dizer assim, o ser da metafísica, né, essa como uma entidade formal, uma verdade formal para o todo, tá? Uma verdade formal que se considera universal e fechada e atemporal, tá? Essa subsistência para o todo do que né, que permeia o pensamento ocidental desde seus primórdios, a qual Heidegger tenta trazer à luz, não está problematizada em alguns dos principais comentadores da obra. Isso aqui é uma crítica que eu fiz, né, a muitos comentadores, que eu li bastante, e eu vi os 3 ou 4 assim, que eu achei que realmente estavam ali com a questão. Porque se você não entra, para mim, né, no meu entender, se a gente não entra nesse lugar de questionar o pressuposto, os pressupostos históricos que nos são legados pelo pensamento, né? A gente não consegue questionar de verdade, né? Porque, por exemplo, a ciência, a filosofia da ciência, ela
ela tenta ir nos pressupostos, mas no meu entender, ela ainda assim permanece nos pressupostos, sem questioná-los. Tá? No meu entender, é só a fenomenologia que vai conseguir radicalmente, né, fazer esses questionamentos. Tá? No problema raiz mesmo. Né? Então, eu vou falar aqui disso, do Broglie, se vocês quiserem, uma filosofia pós-Heidegger. Bom, mas no parágrafo 6 de Ser e Tempo, o filósofo tenta ensinar os motivos para a construção do seu pensamento. A ontologia grega, ou seja, a questão do ser grega, que surgiu na Grécia, né, há 2.500 anos atrás, e sua história, a qual, através de uma multiplicidade de filiações e distorções, que ainda hoje determina a conceituação da filosofia, é a prova de que o Dasein, né, ou seja, o homem, né, se compreende e compreende o ser de todo a partir do mundo, ou seja, a partir do seu mundo histórico de sentido. Tá? Então, ele quer dizer o quê? Que se você for cavar, você vai ver que a ontologia grega está bem presente ainda. Tá? Isso quer dizer o quê? Que nós somos históricos. Né? Nós somos... que nós somos esse fluxo, esse movimento fluido da compreensão, né? Enquanto temporalidade. Né? Projeção sobre o que vem sendo e que funda o presente. Sobre o que vem sendo de significação. Né? Tudo é significação. Né? Se o ser é compreendido a partir do mundo de sentido no qual emerge, do ser do Dasein, né? Então, isso, por um lado, quer dizer que não há espaço para verdades absolutas, subsistentes e universais. E, por outro, quer dizer que o ser, por ser somente interior ao mundo, tá? Não pode ser originariamente um algo, ou uma subsistência universal determinada formalmente. Né? Então, o ser, o que é, né? Isso que é para a gente, cada ente tem o seu ser, né? O ser do copo, o ser da Manuela, o ser da Renata, o ser do Leonardo, o ser do computador, mas a questionamento aqui é o que é o ser na totalidade do mundo de sentido. Tá? O que é isso que faz um ente aparecer como ele aparece? Tá? Isso que faz o ente, uma coisa, ou uma pessoa, ou qualquer ente da natureza aparecer como ele aparece, é o mundo histórico de sentido. Tá? Que a gente emerge. Então, ele fala aqui. A linguagem está... Então, a destruição fenomenológica, né, da ontologia tradicional, o que significa aqui? Da perspectiva da subsistência para o sentido do ser, é, desse modo, fio condutor para a preparação da temática do ser enquanto tempo, sim, uma vez que o Dasein, sendo a cada vez finito, deve ser trazido à dimensão de fenômeno a partir de sua lida histórica com a presença, ou seja, com o presente. Por conseguinte, a partir do tempo. Tá? Então, ele vai passar o resto da existência dele após ser e tempo, tentando explicar ser e tempo, né? Tentando explicar essa nossa estrutura temporal de compreensão, né? A nossa compreensão... A linguagem não é uma faculdade, como quiseram os modernos, né? A linguagem não é uma faculdade humana, ou a razão é uma faculdade humana, ou é uma... É como se o homem racional, né? Esse conceito de homem racional ocidental, como se houvesse homem, como se a única coisa que diferenciasse o homem, o Dasein... Oi, Marco Aurélio. Ei, boa tarde, desculpa atrás. Boa tarde, nada. Eu achei que era quinta-feira. Não, segunda e quarta. Ah, segunda e quarta, perdão. Então, o homem... Eu não vou demorar mais muito, não, mas você vê a aula depois, vai estar no YouTube. Então, o homem, enquanto esse lugar de razão, né, o homem racional, o animal racional, desculpa, o animal racional, né, é posto como um conceito universal pelo pensamento ocidental, o que para Heidegger é uma mentira, porque primeiro, a gente tem que entender o que é animalidade e que para ele a biologia e não consegue entender propriamente para falar que é um animal, né? A gente tudo bem, a gente pertence aí, mas não... Nietzsche também diz que não tem esse conhecimento, é um conhecimento, mas não é todo conhecimento acerca da animalidade, é um conhecimento, você ser mamífero, você não sei o quê, tá bom. E o racional, como se a única coisa que diferenciasse um ser humano de um animal fosse a razão. Tá?
A razão, para Heidegger, ela é uma forma do pensar, ela é uma forma do pensamento. Ela não é todo o pensamento, novamente. A forma racional do pensamento, o que nós estamos fazendo aqui, a filosofia, ela é, de certo modo, racional. A gente precisa disso. Mas, por exemplo, a poesia não. E a poesia fica relegada a um lugar de conhecimento acessório, pois o único conhecimento rigoroso é o conhecimento científico, é o conhecimento racional. Tá? Então, ele quer tirar esse lugar de absolutidade do conhecimento, né, de absolutidade da verdade, de absolutização, né, na verdade, e mostrar que a gente, enquanto linguagem, não é só a razão. E também não é só a emoção, né? Para a Heidegger não ter essa dualidade também, não. A gente é linguagem. Tá? Nós somos como que atravessados pela linguagem. A linguagem é como, você imagina, um pássaro, ele pousa aqui, ele pousa aqui, ele pousa aqui, ele pousa ali. Né? Ele não pousa na Manuela, ele não pousa no sofá, ó. Ele não pousa na mesa. Nós temos esse filtro. O pássaro não tem esse filtro. Nós temos o filtro da linguagem. Nós não somos homem, nós não somos humanos sem linguagem. Linguagem que eu digo, linguagem falada, né? Porque a gente pode, com certeza, pensar que há linguagem, há compreensão da natureza, e eu tenho certeza que há, mas nós temos esse filtro, que nós só podemos compreender o todo a partir desse filtro da linguagem. Tá? E o pensamento é linguagem, e tudo é música, é linguagem, tudo é linguagem, tá? Para Heidegger. Essa linguagem é fruto, né? Como é que eu posso dizer? É um momento fenomenal, né? Um existencial, que ele chama, da compreensão do ser, desse fenômeno natural, entre aspas, de compreensão do ser que somos nós, humanos, né? De compreensão do que é, de fala. Tá? E ele vai galgando aí, vai chegando até esse lugar da temporalidade da compreensão, mostrando que a linguagem só é possível, assim como a verdade só é possível, assim como o ser só é possível, historicamente. Ou seja, só é possível no interior da finitude. Tá? Então, as pessoas falam, tá bom, mas se a gente morrer, os entes matemáticos ficam aí. Não, se todo ser humano morrer, não fica, não. Né? Então, assim, tudo tem a sua finitude concernente. Tá? Ou se o mundo, ou se a gente... outros mundos que não tiveram esses conhecimentos, tá? Não são menos, entre aspas, conhecedores do todo do que o mundo ocidental, como quis o idealismo, né? Colocou tudo que não é racional no lugar no lugar preterido, né? No lugar de menor conhecimento. Não, tá? Para Heidegger, se o ser é finito, se é verdade, é livre. Ou seja, livre por respeito ao mundo, tá? Repetindo, não por respeito ao sujeito. Livre por respeito ao mundo. Tá? Se ela é livre, se ela é finita, se o ser é livre, se ele é finito e a linguagem está no interior disso, isso quer dizer que eu não posso dizer que a minha é melhor, né? Que o de um outro povo, tá? Ou que a minha é mais evoluída, né? Essa teoria da evolução aí que tem por aí. Então, rejeitou o tempo. Tá. Hari começa a obra. Ele tem uma pergunta. Temos hoje uma resposta à pergunta sobre o que pretendemos significar propriamente com a palavra ente? De modo algum. Assim é preciso, pois, refazer a pergunta pelo sentido do ser. Tá? Essa é a primeira frase lá de Ser e Tempo. Tá? Ele, através da sua fenomenologia, ele faz o trabalho de destruição para mostrar o encobrimento da questão do ser, perpetrado pela metafísica. Tá? O encobrimento da questão do ser, o quê? Da questão do ser enquanto ser, que vai levar a questão do ser enquanto historicidade, a questão do ser enquanto finitude e a questão do ser enquanto intramundaneidade, ou seja, interior ao mundo. Repetindo, portanto, finito. Portanto, não universal, portanto, não absoluto, como que é o conhecimento metafísico ocidental, tá? Acerca do todo. Tá? A questão acerca da significação do ser enquanto ser é a questão por respeito às condições de possibilidade da emergência dos conceitos fundamentais
que estruturam a filosofia ontológica historicamente. Tá? Nossa questão é a questão de quais são as possibilidades dos pressupostos. Como surgiram os pressupostos? Né? Se o ser se tornou ideia, por que se tornou ideia? Qual foi o motivo dessa questão ter surgido em Platão? Né? A questão acerca da significação, sim. E a compreensão da situação hermenêutica, ou seja, da situação que compreende da interpretação mais profunda, né, acerca dos pressupostos, é a possibilidade de trazer o que vem sendo de sentido, isto é, o passado propriamente ao discurso. É a possibilidade de trazer o transcurso do pensamento ao discurso do que foi pensado e também do que não foi pensado. Nesses termos, para a fenomenologia heideggeriana, a discussão filosófica existe como um retorno ao fundamento das pressuposições, justamente naquilo que falta aos fundamentos dados, metafisicamente, para o sentido do para o sentido do ser. Então, ele retorna tudo isso justamente para mostrar o que está faltando nesses pressupostos, com respeito à questão do ser. Tá? Se o ser, como é demonstrado a partir de ser e tempo, é precisamente a não subsistência, ou seja, essa não universalidade, essa não eternidade, essa não fechamento, né, de uma forma fechada para o todo, né? Se o ser é precisamente essa não subsistência, isso quer dizer que sempre faltou e sempre irá faltar algo a um fundamento dado e demonstrado. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Se o ser é finito, se o ser é histórico, eu posso debater, eu posso me debater como se debateram todos os filósofos na história da metafísica, para dar um fundamento último, e para Heidegger nenhum conseguiu dar. Mas não porque incapacidade, simplesmente porque, como eu falei no começo, a aletheia, que é mantinha lá na palavra grega o ocultamento, simplesmente porque a verdade acerca do todo, ela não vai se dar inteiramente. O que a filosofia pode fazer é entender isso, né, para Heidegger. É entender essa dimensão de que o logos humano não vai chegar. Não importa com a ciência que for, não vai chegar. Tá? Então, se ele está me demonstrando que o ser é finito a mundo, que a verdade é finita a mundo, que são históricos e circunscritos a mundo, então, toda vez que eu fundar um fundamento para o todo, né, seja ele a ideia platônica, seja ele a usia aristotélica, seja ele a substância medieval, você vê que vão todos se debatendo em cima da questão do ser. O sujeito moderno, todo o fundamento vai faltar. Tá? Falta justamente o quê? Algo a um fundamento dado e demonstrado. Esse algo que é a questão do ser propriamente para Heidegger. Esse não decidido, verificado por Heidegger nas pressuposições filosóficas históricas sobre o sentido do ser, esse não decidido é sempre o que possibilita e o que pede novas decisões também. Porque se fosse uma coisa que já tivesse descoberto que o ser do todo, a metafísica não estava se debatendo até hoje. Tá? Então, é isso que possibilita e pede novas investigações, novas decisões. Tá? A confrontação com o pensamento histórico nesse sentido, a transferência do pensar para a posição essencial em que o pensador se encontra. É sempre compreender o limite do pensamento no sentido de uma indecibilidade, no sentido desse ocultamento que tinha na palavra grega, né, da verdade. A verdade é o não ocultamento, é o sair do ocultamento para o que é. Né? Mas mantém nela essa dimensão de ocultamento. E esse ocultamento, tá, gente? Não quero que vocês fiquem pensando que essa coisa do mundo obscurantismo, eu não sei o que é isso, não posso adentrar nisso, mas não é isso que o Heidegger está falando. Tá? Ele está só dizendo, na verdade, no fundo, para mim, o que ele está dizendo é assim, coloque-se no seu lugar. Tá? Para a vontade humana do conhecimento, é que coloque-se no seu lugar. E o máximo que a gente consegue chegar perto do todo, nós ocidentais, né? Eu não posso dizer de outro povo. Outro povo tem o sagrado, a gente não tem. Né? A gente tem, o sagrado para a gente é a ciência. Né? Eles têm outras formas de olhar para a natureza, outras formas de olhar para o todo. Para nós, segundo Heidegger, a forma de a gente ver, o conhecimento que possibilita a gente ver esse lugar do escuro, né? Como é que eu posso dizer?
desse ocultamento da verdade, dessa finitude do ser, é na poesia e na arte. Tá? Então, eu vou terminar esse parágrafo, a gente vai. Por isso, todas as pressuposições filosóficas têm um afundamento característico. Por isso, todas as pressuposições, elas afundam. Afundou da ideia para a substância medieval, né, que é a substância divina, afundou dessa para o sujeito cartesiano. Tá? Então, trazer esse não decidível à luz enquanto não decidível no interior de uma demonstração. Não significa dizer que não há possibilidade de decisão. Significa que no pensamento há, sim, essa indecibilidade como um âmbito necessário no interior do qual as decisões históricas têm possibilidade de emergir. Porque são históricas, não podem ser absolutas. Tá, gente? Eu acho que, assim, é muita coisa já para o primeiro dia. Ia terminar aqui, mas... Ó, a Heidegger fala aqui. O filosofar é contrarruinantemente existenciário. A linguagem é difícil. Isso leva à apropriação, leva à apropriação, à pressuposição de modo cada vez mais radical. Tá? Ou seja, ele está dizendo o quê? O filosofar ele é contrarruinantemente existenciário. Existenciário em Heidegger é fático. Tá? Ele é da facticidade nossa, da compreensão comum nossa do dia a dia, né? Nossa compreensão diária do todo, que a gente vai para cá, vai para lá, tem que fazer nossos afazeres. Né? E o filosofar, ele como se tirasse a gente desse lugar, tá? E levasse a gente à apropriação das pressuposições que fundam esse mundo mesmo em sentido no qual a gente lida constantemente, cada vez mais radical. Tá? Filosofar, né, a fenomenologia, segundo ele. Então, é o lugar transitório fundamental da verdade. Precisamente por conta do caráter histórico do próprio pensamento, isso é, do caráter finito, temporal da compreensão do ser. O fim do primeiro princípio do pensamento ocidental, em Aristóteles, consuma, na verdade, os amplos e ricos pressupostos que, enquanto amplos e ricos, são um tudo ocultos no seu fundamento. Tá? Ocultos não nesse sentido do ocultismo, não. Ocultos porque a verdade ela mantém essa dimensão, tá? Nela, segundo Heidegger, assim como o ser. Tá, gente? É muita coisa, não vou seguir não, porque senão vocês vão ficar aí com dor de cabeça. E aí, quarta-feira, a gente vai fazer, vai terminar esse texto, para a gente, semana que vem, já entrar na questão do ser grega, né? Fazer a pesquisa mesmo da historicidade dos conceitos ontológicos, né, para Heidegger, para entender como chegamos onde chegamos, né, na contemporaneidade, no ser enquanto técnica moderna, né, no ser enquanto pura... Ele vai falar isso nos textos dele, tem um seminário chamado Seminário Letor, Seminário de Letor, que são seminários de 70 e pouco, logo antes de ele morrer, em que ele vai falar que o todo, né, e tudo que se tornou, além de ter se tornado mero recurso para a reserva, né, se tornou descartável também. Então, ele vai fazer a história dos conceitos todos, desde os gregos até esse lugar, né? Não sei se vai dar para fazer esse 8 aulas, mas a gente vai tentar, pelo menos, apontar para esses lugares, tá? E aí, quem quiser, se aprofunda. Alguém tem alguma pergunta? Bom, gente, então é isso. Quarta-feira estamos aqui de novo, 5 horas. Vai ser isso também, de 5 às 6 e pouquinho, porque é muito denso, né? Então não dá para fazer 2 horas, que até o que eu estou falando é muito denso. Tá bom? Beleza, obrigado, mano. Ô, Marco Aurélio, tá tudo lá no... Vou botar no YouTube lá. Será que Beleza, chegou depois eu vou tarde, né? assistir pelo YouTube. Vou botar. Beleza. Tu já assistiu as outras várias, né? Mas eu já vou assistir de novo. Sim. Vamos Então aprender coisas. Vou parar a gravação. Beleza. Computador lerdo. Bom, gente, é isso. Até quarta.